semana, a tia Giselda está aqui para mais uma aula para vocês. Vamos iniciar a semana, porque hoje é segunda-feira, com muita paz no nosso coração e muita disposição para fazer as atividades. Vamos começar? Hoje é nossa aula 36 e segunda-feira é aula de língua portuguesa, não é mesmo? É o dia que a gente tem um livro de literatura para leitura e interpretação. Então, ó, no caderno, cabeçado, leia o livro que a tia vai colocar no grupo e faça a interpretação da folha. A folha, vocês vão copiar no caderno de classe e responder. Copiar e responder. 3. Caderno pedagógico, páginas 30 até 32. Então, é a página 30, 31 e 32. Pode parar o vídeo se tiver dúvida, combinado? Então, agora vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Então, quando a gente tem um texto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler o texto bastante, ler até a gente entender. Quando tem um texto, alguém conta pra gente essa história, não é? Tem um narrador. Vocês sabem o que é um narrador? Narrador é aquela pessoa que conta a história. Então, a tia vai ler um texto para vocês ficarem por dentro da matéria de hoje. Patrícia e o espelho. Patrícia era uma menina bonita, cuja única ocupação era contemplar-se ao espelho. Aliás, ela gostava tanto de espelho que ela havia se tornado seu melhor amigo, seu confidente e quem consultava sempre a respeito de seus problemas e caprichos. Comprava tantos vestidos, chapéus, sapatos e revistas de moda que em seu quarto quase não cabia mais tanta coisa. Além disso, não gostava muito de repetir roupas. Patrícia sempre consultava o seu amigo espelho sobre suas roupas novas. E se ela dissesse que aquele vestido não lhe caía bem ou que deveria usar outro, ela sempre concordava. E assim o tempo ia passando. Patrícia está no texto, é a personagem principal desta narrativa. Quem conta essa história? É a Patrícia? Não. Quem conta essa história é um narrador observador. Ele está observando a Patrícia e ele está contando a história pra gente, olha. Então, aqui nós temos o narrador observador, quando o narrador apresenta os acontecimentos sem participar da história. O narrador viu o que a Patrícia estava fazendo e contou pra gente. Então, esse narrador não participa da história. Agora, um outro texto. Achei que fosse algum jogo. Rasguei o papel de qualquer jeito para ver logo o que era. E fiquei com cara de bobo e dei um sorriso amarelo. Disse um obrigado, meio coxo, fingindo que tinha gostado. Era um livro. Eu, nesse trechinho, eu sou o narrador. Então, eu sou o narrador personagem. Eu estou na história. Eu estou nesse trecho da história que eu contei. Quando o narrador narra os acontecimentos e também participa da história. Então, nós temos, olha, o narrador observador que observa e o narrador personagem que faz parte da história, que participa da história. Entenderam o quarto ano? Então, agora, vamos continuar estudando sobre esse tema. Para registrar a fala dos personagens, nós temos o discurso direto e o discurso indireto. O que é isso? O discurso direto é a reprodução exata dos personagens. Eu gosto de comer maçã. Discurso indireto é quando as falas e os pensamentos dos personagens são apresentados pelas palavras do narrador. A professora Giselda gosta de comer maçã. Então, olha, agora a tia vai ler dois exemplos, olha, dois textos. Texto 1. Professora
professora, que é Joãozinho? Eu quero dizer uma coisa muito importante. Fala, estou com medo de assustar a senhora. Pode falar. É o papai? O que tem ele? Sei não. Ele disse que se eu tirar 0 esse mês, alguém vai levar uma surra. Este texto 1, discurso direto ou indireto? Direto. O discurso direto, gente, como é a fala do personagem, ele começa com travessão, aspa, tá bom? Agora eu vou ler este texto do Joãozinho, mas de outro jeito. Vamos lá. Joãozinho falou para a professora que queria dizer uma coisa muito importante para ela. A professora pediu que ele falasse, mas o garoto disse que estava com medo de assustá-lo. Mesmo assim, ela pediu que ele falasse. Joãozinho então disse que era o pai. A professora perguntou o que tinha com o pai. Joãozinho, com maior cara de pau, falou que não sabia não. Sabia que o pai tinha dito que se tirasse 0 naquele mês, alguém levaria uma surra. Então é o mesmo texto usando o discurso indireto. Por quê? Outra pessoa narrou a história do Joãozinho. O narrador foi observador e usou o discurso indireto. Entenderam, quarto ano? Agora, quarto ano, a tia trouxe uma história em quadrinho. Será que aqui na história discurso direto ou discurso indireto? Eu quero saber quem sabe. Vou esperar um pouquinho para vocês pensarem. Então, ó, a história em quadrinho tem uns balãozinhos, olha, falando. Este é da turma da Mônica. A Mônica está falando. Se ela está falando, é um discurso direto. Muito bem, quarto ano. Então, outra coisa. Quando a gente vai fazer uma produção de texto, a gente tem que ter muita calma. Primeira coisa, a gente coloca o título, não é mesmo? Aí, a gente vai para aquelas palavrinhas chaves de começar o texto, não é mesmo? Então, quando a gente vai começar um texto, a introdução, a gente divide em 3 parágrafos para ficar mais fácil, porque vocês estão aprendendo. Então, na introdução, a gente começa com era uma vez, certo dia, em um dia, em uma manhã, não é? Aí tem o desenvolvimento da história, que eu vou falar tudo o que vai acontecer na história. Vai ser o clímax, vai ser o que vai acontecer. O desenvolvimento. Depois, então, em seguida, quando, porém. E a conclusão é o fechamento, é o final da história. É assim, finalmente, e foi assim que, por isso e depois disso. É o final da história. Por que eu não vou construir com vocês uma produção de texto aqui? Porque teve uma aula muito interessante que eu dei todos esses passos da produção de texto. Eu estou fazendo só uma recordação. Agora, eu vou deixar uma atividade extra para vocês. Combinado? Então, quarto ano, leia. Um povo. O que você acha a pior coisa de ser um povo? Outro povo. Ter que lavar 8 mãos antes do jantar. Então, vocês vão parar o vídeo para copiar isso aqui no seu caderno de classe. Depois, vocês vão responder para mim. É discurso direto ou indireto? Presta atenção, uma dica. O que você acha a pior coisa de ser um povo? Ponto de interrogação. Aí, quando o povo vai falar, 2 pontos e começa com travessão. Muito fácil, não é mesmo? Copie, tá? Que eu quero ver. Presta atenção, pare o vídeo para copiar. Façam as atividades com capricho, carinho. Qualquer dúvida é só me perguntar. Beijinhos e até a próxima aula, quarto ano!